Quando você pede o Uber pelo aplicativo do celular, você só olha se está barato ou caro? Você sabe como o valor da corrida é calculado? E o tal do preço dinâmico, que às vezes deixa a corrida caríssima? Bom, se tem dinheiro envolvido, a matemática também está envolvida. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu entrei no site da Uber ou do Uber. Enfim, eu entrei lá para tentar entender como que eles calculam os valores das corridas. Mas eu não encontrei informações muito precisas que valem para todo mundo em qualquer lugar. Eu acho que é porque a empresa funciona de formas diferentes dependendo da cidade ou dependendo do estado. Muitas cidades e estados têm criado leis para regular o funcionamento de transporte por aplicativo. Talvez esse seja o seu caso. Então, por causa disso, em algumas cidades haverá a cobrança de taxas específicas e em outras isso não vai acontecer. Então, por esse motivo, eu não consegui encontrar valores específicos e que valem para o país inteiro, entendeu? Mas tem um jeito de entender como o valor da corrida é calculado. Basta acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e você vai conseguir ver isso. E eu vou mostrar como é feito esse cálculo aqui na minha cidade, em Belo Horizonte. Se você quiser, acesse o site e selecione a sua cidade para saber como são as regras por lá, tá bom? Bom, eu coloquei o endereço de partida e o de destino aqui na cidade de Belo Horizonte, na categoria UberX, que é a categoria mais barata. E apareceu o seguinte na tela: preço base de R$ 2,00. Esse preço muda para R$ 2,77 na categoria Uber Select e para R$ 4,50 na categoria Uber Black. Uma taxa de cancelamento de R$ 6,00 e essa taxa é cobrada se você solicitar a corrida e depois de 5 minutos decidir cancelar a solicitação. E também é cobrada se o motorista chegar até o endereço especificado por você no momento da solicitação, mas você não aparecer após ele ficar lá esperando por 5 minutos ou mais. Porque aí ele não vai ficar lá, esperando até a hora que você resolver aparecer, não é verdade? Em BH, a taxa de cancelamento para o UberX, como eu disse, ela é de R$ 6,00. Mas se a categoria for diferente, como a Uber Select ou Uber Black, esses valores aumentam respectivamente para R$ 7,75 e R$ 10,00. Voltando à categoria UberX, não há a cobrança de um valor fixo por corrida. E não existe também essa cobrança em nenhuma das outras categorias. Mas existe um valor mínimo que é cobrado, seja qual for a distância a ser percorrida. Se o valor da simulação for menor que o preço mínimo, na hora de pagar o valor da corrida vai ser ajustado até o preço mínimo. Para a categoria UberX, o preço mínimo é de R$ 7,09. Para a categoria Uber Select, o preço mínimo é de R$ 8,42. Para a categoria Uber Black, o preço mínimo é de R$ 10,67. Agora tem os valores variáveis, que são os cobrados pela distância a ser percorrida e também pelo tempo da corrida. Na categoria UberX, a taxa por minuto é de 17 centavos. Já na categoria Uber Select, a taxa por minuto é de 22 centavos. E na categoria Uber Black, a taxa por minuto é de 30 centavos. Então, quanto mais tempo durar a corrida, maior será o valor que você vai pagar, porque existe essa cobrança por minuto. Pegou congestionamento, se prepara para pagar um pouco mais, então, porque o carro vai ficar parado lá, o tempo vai passar. Eu não consegui encontrar uma informação precisa dizendo se essa cobrança por minuto ocorre quando o minuto é fechado ou se a cobrança também pode ser proporcional. Por exemplo, eu não sei se eles cobram um valor proporcional a 30 segundos, porém o tempo não é a única coisa que influencia o valor a pagar, tá bom? Tem o preço cobrado por quilômetro. Na categoria UberX, o valor cobrado por quilômetro é de R$ 1,55. Já na categoria Uber Select, o valor é de R$ 1,63 por quilômetro. E na categoria Uber Black, o preço é de R$ 2,17 por quilômetro. Também não encontrei uma informação sobre cobrança proporcional, ou seja, eu não sei se eles cobram, por exemplo, o valor proporcional a distâncias menores
do que 1 km, mas eu acredito que sim. De qualquer forma, quanto maior a distância, maior o valor a ser pago lá no final. Por isso é tão importante não ficar dando voltas e voltas durante a corrida, porque se a distância aumenta, o valor que você vai pagar também vai aumentar. Agora, olha só que coisa interessante. Quando a gente compara a taxa por minuto com a taxa por quilômetro rodado, a gente vê que o que mais influencia no valor a ser pago é a distância. Então, se o motorista vai mais devagar ou corre muito, isso não influencia tanto no valor que você vai pagar. Por exemplo, se você pegar um congestionamento que durar 1 hora, ou o motorista for uma tartaruga e demorar 1 hora a mais que o previsto, o que seria uma situação extrema, quase absurda, isso aumentaria em R$10 o valor da sua corrida lá na categoria mais barata. Não é algo tão desesperador para 1 hora, no aumento do tempo, não é verdade? Então, até por uma questão de segurança, é melhor que o motorista não corra, mas respeite sim os limites de velocidade das vias em que ele trafegar. Mas se o motorista começa a mudar a rota, fica andando de um lado para o outro, a cada quilômetro adicional você vai pagar na categoria mais barata R$1,55 a mais por quilômetro rodado. Então você deve se preocupar mais com a distância do que com o tempo, porque isso vai influenciar mais no preço. Bom, como eu disse, esses são os valores para a minha cidade, em Belo Horizonte, no ano de 2019. Eu dei uma olhada na cidade de São Paulo e os valores são mais baratos do que os cobrados em BH nessa época. Já no Rio, os preços são um pouco mais caros do que em BH. Aí eu joguei lá na cidade de Manaus e vi que os preços são menores do que os de São Paulo. E os de Curitiba também são mais baratos do que os de São Paulo. Então, se um dia eu tiver tempo, eu vou descobrir qual é a cidade mais barata e qual é a mais cara, mas por enquanto ainda não tive esse tempo. Se você descobrir, me conta aí nos comentários. Vale lembrar que essas informações, eu vou repetir, são do ano de 2019, no mês de agosto, que é quando esse vídeo foi gravado. Só lembrando, se você quiser saber como o valor da corrida é calculado na sua cidade, com o preço por minuto, o preço por quilômetro, a taxa de cancelamento, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição. Bom, e o tal do preço dinâmico da Uber? Sabe aquelas horas que você precisa do carro e quando você vai simular o preço da corrida, o valor que aparece é assim altíssimo? Eu não sei você, mas assim, eu fico revoltado e sempre que eu posso, eu espero um pouco, tento simular novamente o valor depois de alguns minutos para ver se o preço abaixou. Às vezes funciona, eu fico feliz, às vezes o valor fica ainda mais caro e eu acabo levando tinta. Eu aproveitei que estava pesquisando essas informações e eu fui tentar descobrir como que isso funciona. Então, como saber se o preço dinâmico está ativo na Uber? De acordo com a empresa, depois que você simula a corrida, aparece uma mensagem desse tipo assim, em cima da parte em que aparecem os valores. Preços mais altos do que o normal. Aí meu coração até dói quando eu leio isso lá no aplicativo, não sei você. Outra coisa, por que surge o preço dinâmico? Por causa da lei da oferta e da procura. Se há um equilíbrio entre quantidade de carros disponíveis e quantidade de pessoas precisando de carros, os preços são normais. Entretanto, se o desequilíbrio ocorre e a demanda fica maior que a oferta, aí os preços eles realmente aumentam. Em outras palavras, se há mais gente precisando de carros do que motoristas livres, o preço vai aumentar. Apesar de esse ser um processo matemático, não tem como a gente saber quando a plataforma Uber entende que houve o desequilíbrio e passa sim a cobrar mais caro. E para eles não existe o desequilíbrio no sentido contrário, né? Infelizmente, ou seja, se houver muitos motoristas disponíveis e pouca gente precisando de carro, o máximo que vai acontecer é os preços ficarem, como eles chamam, de normais. Eles não vão ficar mais baratos, os preços não vão abaixar. Então, o princípio aplicado é o da lei da oferta e da procura, mas nunca haverá uma situação em que os preços ficarão mais baratos que o tabelado. Não mesmo. E uma informação importante. Quando o preço da corrida é dinâmico, os valores da tabela que eu informei neste vídeo, eles não mudam, tá bom?
só que é aplicado um fator de aumento ao valor normal que faz com que o preço aumente em 10, 20, 30, 40, 50%, né? E por aí vai. Depois que a corrida encerra, você sempre recebe lá no seu e-mail de cadastro um resuminho da fatura. Aí lá nessa fatura aparecem informações do tipo assim, ó, preço dinâmico vezes 1,3, por exemplo. Isso significa que houve um aumento de 30% em relação ao valor que eles chamam de normal. Se o aumento fosse de 60%, a mensagem que apareceria lá no e-mail seria a seguinte: preço dinâmico vezes 1,6. Se fosse de 90%, aí a mensagem mudaria novamente, apareceria assim: preço dinâmico vezes 1,9. A ideia é basicamente essa. E aqui fica até uma informação matemática importante que envolve aumentos e acréscimos. Se um produto tem o seu valor acrescido em 25%, por exemplo, e você quer saber o valor desse produto após o aumento, não precisa calcular porcentagem pelo método tradicional. É só pegar a calculadora e multiplicar o valor normal por 1,25. Aí você vai ter o valor do produto após o aumento. Se o aumento for de 49%, multiplica o preço normal por 1,49 lá na calculadora. Deu para entender a lógica? Ela é bem simples, na verdade. E tem mais uma coisa que a gente precisa falar sobre a Uber. É uma coisa meio Black Mirror. É a tal da avaliação que a gente faz dos motoristas e que eles também fazem de nós, passageiros, sempre depois da corrida. A nota máxima é 5, mas é muito difícil manter essa nota, tanto para os motoristas, né, como para os passageiros. Isso é muito difícil. E tanto os motoristas como os passageiros, de acordo com a Uber, podem ser desativados da plataforma se não mantiverem uma média considerada adequada. Eles só não falam qual é o valor dessa média adequada. Na internet tem alguns blogs, tem vídeos no YouTube que dizem que a nota mínima é 4,7, outros dizem que é 4,6, mas não existe essa informação lá no site da Uber. E como essa nota ela é calculada, de acordo com a Uber, essa nota é calculada a partir das suas 500 últimas viagens que foram avaliadas, que receberam a nota. E isso vale tanto para motoristas como também para passageiros. Então eles somam as notas das 500 últimas viagens e dividem essa soma por 500. Assim a média é calculada, média aritmética simples. Agora, se a pessoa não tem esse tanto de viagem lá na plataforma, como que a plataforma vai calcular? Ela vai calcular a média com base na quantidade de viagens avaliadas. Ou seja, se a pessoa tem lá 200 viagens avaliadas, a plataforma vai somar as notas obtidas nessas 200 viagens e dividirá a soma por 200. Agora vamos lá. Viu só como essas informações, todas de caráter matemático, são importantes e também esclarecedoras? Eu pergunto, por que você não estuda isso na escola, se esse é um assunto tão importante, tão necessário, presente nas nossas vidas, informativo, e que envolve apenas cálculos básicos com números inteiros, decimais e porcentagem? Se você é professor ou professora, provavelmente já sabe a resposta. E se você é estudante, te convido a levar essa pergunta para os seus professores de matemática. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Até quando você vai continuar dizendo que a matemática não serve para nada? Eu fico por aqui, um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!